Sim, pessoal. Esse rapaz que eu acabei de colocar na thumbnail desse vídeo, ele está viralizando na internet. Até o próprio Pablo Marçal, Deus tocou no coração dele para abençoar a vida desse rapaz. Mas a questão do vídeo aqui, Deus ele tocou no meu coração. E antes de eu entregar essa revelação para vocês, eu peço a vocês que, por favor, deixe o like, compartilha, se inscreve no canal, habilita o sininho, amém? Por que eu peço sempre isso para vocês, pessoal? Para compartilhar, para curtir e para se inscrever no canal. Primeiro, quando você curte, o YouTube entende que isso é relevante, que é um conteúdo que vai o quê? Agregar na vida das pessoas. E realmente, quando envolve a palavra de Deus, é 100% para agregar. Pois compreenda que eu não estou aqui para te atrapalhar, mas sim para agregar na sua vida, para ser uma bênção na sua vida, entregando as revelações divinas que não vêm de mim, mas vêm diretamente do coração do Altíssimo. Amém? Para a sua vida. E pessoal, e quando eu peço para vocês se inscrever no canal, é que para vocês ficarem por dentro, para que assim toda vez que eu for enviar um vídeo novo, pois todo dia está tendo um vídeo novo, todo dia eu estou lançando um vídeo novo que Deus toca no meu coração para entregar para vocês. Amém? E quando vocês se inscrevem no canal, o YouTube ele recomenda esse vídeo diretamente para vocês, para que assim vocês não fiquem perdidos, amém? Para que vocês não percam nenhum vídeo que for lançado aqui, através do meu canal, amém? E desde já quero também alertar vocês que Deus me levantou como um intercessor profético. Esse canal aqui, pessoal, é para entregar revelações divinas, seja orientação, um puxão de orelha, ou seja até mesmo uma palavra de consolo, amém? Caso você estiver triste, ansioso, nervoso, preocupado, glória a Deus, é o que Deus tocar no meu coração, eu vou estar falando aqui, amém? E se você entrou nesse vídeo agora, pessoal, não pense que é por acaso, como já diz na palavra, não existe acaso, glória a Deus. E voltando a falar então do vídeo aqui, pessoal, depois que você já fez isso, se inscreveu, habilitou o sininho, deixou o like, fechou. Deus abençoe a cada um de vocês. Pessoal, esse rapaz que está viralizando na internet, Deus ele tocou muito forte no meu coração, enquanto eu estava lendo a palavra aqui, que realmente muitas pessoas estão passando por isso. Ele chegou ao ponto de realmente gravar o vídeo e falar a verdade, falar aquilo que realmente está acontecendo no coração, que está passando no coração de multidões de nações. Você pode ver, a cada ano que passa, o dinheiro está desvalorizando, as coisas estão o quê? Piorando. Entende? O salário mínimo não está dando para fazer nada, só é para sobreviver, porque para viver uma vida normal, nem isso está dando para fazer, entende? Com o salário mínimo que as pessoas estão recebendo hoje em dia, elas não conseguem fazer nada praticamente. Elas têm que ficar enfrentando muitas lutas mesmo. E elas querem mudar de vida, só que elas não entendem como que faz para mudar de vida. Muitas pessoas querem mudar de vida, mas não entendem, não conseguem achar o caminho. E eu falo para você, o caminho está na Bíblia, o caminho está numa verdadeira intimidade íntima com Deus, que é o que Deus ele chama todo dia seus filhos para buscar uma verdadeira intimidade com Ele. É isso que Deus tocou no meu coração e eu estou entregando para vocês aqui agora, através do Espírito Santo de Deus. Deus ele se compadece. Você acha que Deus ele não fica triste? Você acha que Deus ele não liga para você? Lógico que Ele se importa com você, como Ele se importa com aquele rapaz também, que estava lá na internet, falando, abrindo o coração para as pessoas, falando o que realmente está acontecendo no dia atual de hoje, a realidade que está acontecendo. Entende? E para Deus, Deus pode mudar isso tudo, tanto na vida dele como na sua vida também. Só que para Ele poder fazer isso, você precisa o quê? Se posicionar nele, se voltar para Ele de todo o seu coração. Porque Satanás, ele sempre vai o quê? Iludir os filhos de Deus. Sempre terá ilusão na sua frente. Porque o inimigo ele não quer que você se aproxime de Deus. O inimigo não quer que você realmente crie uma verdadeira intimidade com Deus. Porque ele sabe, Satanás, ele sabe que se você buscar uma verdadeira intimidade com Deus, a sua vida vai ser transformada da água para o vinho, de uma forma muito linda e extraordinária. O inimigo sabe que se você se aproximar de Deus verdadeiramente, não só apenas ir para a igreja ou meditar na palavra, mas buscar mesmo intimidade com Deus, é conversar com Deus mesmo, é falar bom dia, Pai, tudo bem, Pai? Pai, eu entrego hoje meu dia nas Tuas mãos. Pai, o que nós vamos fazer hoje? O que o Senhor deseja, Pai, da minha vida, Senhor? O que o Senhor quer que eu faça hoje, Pai? Qual é o caminho? Qual é o meu propósito de vida, Pai? É isso que Deus quer ouvir. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer transformar a sua vida mesmo. Ele quer ter uma verdadeira comunhão e intimidade com você mesmo, como Ele tinha com Adão e Eva também. Só que muitas pessoas hoje em dia não entendem isso. Elas acham que é só ir para a igreja como se estivesse batendo ponto. Vou lá, vou sentar, vou escutar o padre, o pregador, o pastor, independente da igreja que você vai.
seja católica, congregação, cristã, evangélico, seja o que for, não importa. Não é a igreja que salva. É a sua verdadeira comunhão com Deus que vai te salvar. É a sua entrega genuína e verdadeira para o Espírito, para Jesus Cristo. E quando você entrega a vida para Jesus, o Espírito Santo desce sobre você. E o seu corpo vira o templo do Espírito de Deus. E o Espírito Santo de Deus, como ele que conduziu Jesus para nos salvar, ele também vai te conduzir também. Só que para isso você precisa o quê? Se posicionar e colocar Deus em primeiro lugar no seu dia. Amém? E Deus ele vai tirar toda essa ansiedade do seu coração. Deus vai tirar essa tristeza, essa angústia, essa preocupação que você tem todo dia, seja na área de relacionamento, seja na área financeira, seja na área espiritual, seja o que for. Esse espírito de culpa, essa culpa que vem todo dia sobre você, não vem de Deus. É os demônios que estão colocando isso em você. Quando vem tristeza no seu coração, quando vem aquele sentimento de desistir de tudo, largar a mão de tudo e chutar o balde, não vem de Deus. Vem dos demônios, porque os demônios não querem o nosso bem. O papel dos demônios é matar, roubar e destruir. É só isso. Agora o papel de Deus é reconstruir, é moldar, é te preparar, é te salvar, é te transformar, é te usar para abençoar outras vidas também. Amém? Como Ele está fazendo comigo agora também, Ele está me usando para te orientar. Basta você o quê? Abrir o coração, porque entenda que para você poder ser transformado, você tem que agir com humildade e receber a palavra. Quem age com humildade, recebe a palavra. Agora, quem age com orgulho, não receberá a palavra. Porque o pior pecado, tudo é pecado, certo? Se você mente, você está pecando. Se você rouba, você está pecando. Se você mata, se você xinga, murmura, reclama, é pecado. Pecado é pecado. Não existe pecadinho nem pecadão. Mas entenda que tem um pecado que Deus ele mais detesta, que é o pecado do orgulho. Porque o orgulho, ele não deixa você receber a palavra de Deus. E como diz na Bíblia, a palavra é vida. A palavra vai te trazer clareza. A palavra de Deus, ela traz luz. E você sabe que quando o lugar é tudo escuro e vem uma luz, um clarão sobre aquele ambiente o quê? Mostra o que realmente está acontecendo. Então a palavra de Deus, ela ilumina os seus caminhos. Entende? A palavra de Deus, ela vai iluminar os seus passos. Aonde você está sofrendo agora, um exemplo, você está sofrendo a crise financeira. Se você buscar a presença de Deus, Ele vai te dar uma ideia. Basta você o quê? Acreditar e tomar posse daquela ideia que Ele está te dando. Entende? Porque a sua vida com Deus é tudo baseado na fé. Entende? A sua vida com Deus é tudo baseado pela fé. Não é pelo jeito que você está criando, pela expectativa que você está criando. Não é conforme o seu jeito de pensar e de agir. Mas é conforme o agir dele. E o agir dele realmente é um agir muito doido. É um agir realmente fora do normal. E Deus ele faz isso acontecer mesmo. Ele faz as coisas ser tudo ao contrário. Tudo que você pensou que poderia não ser, Ele pode fazer acontecer. Entende? Porque Ele é o Deus impossível. E por que Ele faz isso, Derek? É para nos testar, para nos entristecer, nos deixar irritado? Não. Como eu falei na primeira, é para testar você. Para testar e também fazer com que você confie nele de todo o seu coração e de toda a sua alma e não se apoie no seu próprio entendimento e nem no seu próprio coração, porque como já diz na palavra, o coração do homem é enganoso e corrupto. Mas aquele que confia no Senhor, esse sim vai fluir em tudo na vida. Amém? Vai fluir mesmo. Porque você está o quê? Sendo direcionado por aquele que te criou. E que criou tudo nessa vida. Amém? Então entenda, pessoal. Deus, Ele vai te libertar. Aquele rapaz, ele abriu o coração. O Espírito Santo tocou no coração dele, ele abriu o coração e falou mesmo, falou tudo o que ele sentia, só que aquilo que ele falou não está acontecendo só na vida dele, mas na vida de multidões e de nações. E por isso, Deus ele tocou agora no meu coração para entregar essa revelação para vocês, que vocês devem o quê? Se posicionar o quanto antes nele, se posicione em Deus e tudo vai cooperar para o bem de vocês. Busca verdadeiramente uma intimidade com Deus e você vai sim ter clareza, você vai adquirir sabedoria, você vai adquirir discernimento de espírito. Amém? E assim você vai ser conduzida e conduzido para o caminho certo, que é Jesus Cristo. Amém? E Ele vai te mostrar o caminho, Ele vai te dar a ideia como você deve prosperar financeiramente, como você deve prosperar na área conjugal, de relacionamento, na área espiritual. Entende? Deus Ele quer que você se posicione nele, pois é a única forma, pessoal, de você realmente mudar de vida aqui nessa terra, pessoal. É a única forma. Não existe outra. Tem a outra forma,
que é o que os ímpios estão fazendo. Os ímpios, eles enriquecem com facilidade, eles conseguem conquistar muitas coisas aqui na Terra. Mas o que adianta você ganhar as coisas do mundo e perder a sua alma? Tem esse porém, né? Os ímpios, eles prosperam, ganham bastante dinheiro, fica milionário, fica isso, aquilo, consegue carro de luxo, casa de luxo, tudo, sim. Mas a alma deles é o salário do que tudo eles estão conquistando. Já o nosso não vai ser a nossa alma, não. Mas sim a nossa fidelidade ao Criador. Deus abençoa, o inimigo condena. O inimigo, ele quer algo em troca. Deus não pede nada em troca. Lembre-se disso, Deus não pede nada em troca. Quem deve as coisas para Deus somos nós, porque Jesus já morreu por nós. E não existe nenhum sacrifício que possa se comparar, não pode se comparar e nem substituir o sacrifício de Jesus. Nada pode substituir o sacrifício de Jesus. Então, quem deve para Deus, na verdade, somos nós, não Ele para nós. E o inimigo, ele sempre vai pedir algo em troca. O inimigo vai chegar para você e pode falar assim, eu te dou isso, dou aquilo, mas eu quero a sua alma em troca. E por que ele quer a nossa alma, Derek? Simplesmente porque se você entregar a sua alma para os demônios, você não será salvo. Porque os demônios já sabem, Satanás e seus demônios, seus principados e potestades, dominadores e hostes celestiais desse mundo, como diz na palavra, eles já estão condenados, já tem data marcada que o Criador decretou. Só que o que ele quer fazer? Já que ele já está condenado, então ele vai tentar arrastar o máximo, trazer, manipular, enganar o máximo de filhos de Deus aqui dessa terra, para não ser salvo. Entende? E é por isso que Deus levanta pessoas aqui nessa terra para poder orientar o próximo e salvar o máximo de alma possível. Porque o maior desejo do coração de Deus é salvar o máximo de almas possível. O máximo. Deus ele não quer apenas só transformar a sua vida, te abençoar. Ele quer te salvar. Ele quer te usar, ele quer que você acorde o quanto antes e se posicione nele o quanto antes e compreenda quem é ele para você o quanto antes. E o quanto antes você compreender isso e colocar isso em prática, filho, outras vidas vão ser salvas. Tudo por quê? Tudo isso aconteceu porque você se posicionou. Tudo porque você obedeceu. Tudo porque você acreditou e tomou posse. E acreditou verdadeiramente que Ele existe, que Ele te ama e que Ele tem uma obra linda para fazer na sua vida. Porque você tem sim um propósito aqui nessa terra. E não pense que você entrou nesse vídeo por acaso, como já diz na palavra, não existe acaso. Você tem um propósito. E o propósito que Deus tem para sua vida, que Deus tem para você, é maravilhoso, é extraordinário, que não vai abençoar somente a sua vida, mas a vida da sua família também. Entende? Só que para tudo isso acontecer, para que você entenda qual é o seu propósito, quem Deus te chamou, se Deus chamou você para ser um profeta, ou um pastor, ou um padre, um evangelista, ou um mestre, você tem que se posicionar em Deus. Tem que se posicionar nele o quanto antes. Você precisa meditar na palavra dia e noite. Antes de dormir, medita na palavra. Quando acordar pela manhã, medita na palavra. Todo dia. Não é só no domingo, quando você vai na missa, ou vai no culto, independente da igreja. Como eu falei lá atrás. Amém? Porque não é a igreja que salva. É uma verdadeira intimidade com o Criador. A igreja é fundamental você frequentar. Mas nunca pense que somente você indo para a igreja que você vai ser salvo. Não. Não é você indo para a igreja que você vai ser salvo. Pode ser a igreja que for. Não importa a igreja que seja. A igreja pode ser a mais bonita, pode ter os melhores pregadores, ou pastores, ou padres, seja quem for. O que vai te salvar verdadeiramente é uma entrega genuína. É uma verdadeira intimidade com o Criador. Guarde isso que eu estou falando para você. Quem não tem intimidade com Deus, não vai ser salvo. Mesmo que você entregue a vida para Cristo Jesus. Se você não alimenta a sua comunhão com Cristo, nada irá adiantar. Será em vão. Porque daí você depois vai chegar e vai falar para Cristo, Jesus, um exemplo, você morreu, já partiu dessa terra. Aí você está de frente com Jesus. Aí você chega para ele e fala assim, Jesus, eu cantei em seu nome, eu dei o dízimo em teu nome, eu ajudei as pessoas em teu nome. Sim. Isso agradou o coração do Pai? Sim, não está errado, você ajudou. Só que tem um porém, você não teve uma verdadeira comunhão com Ele. Então de nada irá adiantar. Aí Ele vai chegar e vai falar para você assim, daí Jesus vai chegar para você e vai falar assim, afasta-te de mim,
pois eu não te conheço. Imagine só Jesus falar uma coisa dessa pra você, ou até mesmo pra mim. Seria horrível, né, escutar uma palavra dessa, né? Ia quebrar nós, não ia? Por isso que Jesus, ele sempre está falando, e Deus está sempre falando na palavra dele: busque uma verdadeira intimidade comigo, porque eu te amo muito. Eu não quero nada de você, eu só quero obediência. Eu só quero que você seja o que? Fiel a mim. Eu só quero que você reconheça quem eu sou para você, meu filho. Eu sou seu pai, você é meu filho, você é minha filha. Eu te amo muito, e eu já demonstrei meu amor enviando meu próprio filho para morrer por você, para salvar você, para você ter a oportunidade de ser salva e estar aqui ao meu lado, junto comigo e com meu filho Jesus, no meu reino, que esse reino foi feito para você também, não só para mim, mas para você também, entende? Eu quero te abençoar em todas as áreas, eu quero te prosperar, eu quero te usar para abençoar outras vidas, mas você precisa se posicionar e reconhecer quem sou eu para você. É só isso que eu lhe peço, é só isso que Deus pede para você. Entende? Que você reconheça Ele verdadeiramente reconheça o Criador e se volte para Ele, verdadeiramente, de todo o seu coração, de toda a sua alma mesmo. E entenda que quando você se voltar para Deus de verdade, não pense que vai ser um mar de rosas, não vai ser um mar de rosas. Mas tente bom ânimo, pois o mundo Jesus venceu, e aquele que se volta para o Criador vai prosperar, vai mudar de vida sim. Deus, ele vai te honrar, Deus vai enviar anjos para te guardar. Tá entendendo? Ele vai enviar arcanjos dele para te guardar. Todo dia, quando você estiver dormindo, você vai conseguir dormir em paz. Os demônios vão tentar se levantar contra você? Vai, lógico que vai. Mas Deus vai estar ali junto com você, e Deus não vai deixar nada acontecer com você. Seja na área financeira, seja na área espiritual, na área conjugal, seja o que for. Ele vai proteger você e a sua família. Ele vai te tornar uma arma contra o inferno. Por isso que o inferno se levanta tanto contra os filhos de Deus. O inimigo não vai se levantar contra aqueles que já estão do lado dele, mas ele vai se levantar contra aqueles que são servos de Deus verdadeiramente. Porque os servos de Deus vão virar uma bomba no inferno. E o inimigo sabe disso, o inimigo sabe do potencial que o Espírito Santo pode conceder a cada um daqueles, a cada pessoa. Lembre-se, Satanás, ele sabe. Por mais que você não saiba, Satanás, ele sabe o potencial que você pode ter quando você se volta para o Criador. Ele sabe, Satanás sabe a arma que Deus pode te tornar a mim, você, para derrubar o inferno. E você acha que o inimigo vai deixar quieto isso? Lógico que não, Então por isso que ele vai se levantar mesmo, para tentar colocar medo, distração, confusão, tristeza, cegueira espiritual. Sempre tentando o quê? Arrastar você para o pecado, para não deixar você o quê? Ficar focado na palavra do Senhor. Amém? Então, medite na palavra, dia e noite. Leia à noite, leia Salmo 91. Vá no Salmo 91 da Bíblia. A Bíblia que você tem, pode ser pequena, pode ser grande, toda a Bíblia tem o Salmo 91. Que for a Bíblia mesmo, amém? Que hoje em dia criaram vários tipos de Bíblia, então, né? Mas sim, pessoal, é a Bíblia, pessoal. A Bíblia. Seja aquelas pequenininhas, seja essa aqui da Thompson também, a da Thompson grande, amém? Vai no Salmo 91, ou até mesmo pesquisa no celular, tem também no celular, vai no Google e pesquisa Salmos 91 e declara ele, que diz assim já no começo, não vou ler ele inteiro aqui, mas já vou dizer a metade, ou o começo dele, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente descansará, e assim direi do Senhor, ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu socorro bem presente na hora da angústia. Então, pessoal, leia o Salmo 91 toda noite, antes de dormir. Amém? E não só apenas leia ele, mas busque uma verdadeira intimidade com o Criador também. Busque interpretar essa palavra também. Amém? Porque é uma palavra de proteção. É uma palavra que você está decretando. Você não está apenas falando, você está decretando no mundo espiritual. Você está decretando que Deus, Ele é o seu Altíssimo, Ele é o seu protetor, Ele é o seu Senhor, Ele é o que guarda a sua alma, a sua vida, a sua mente, o seu coração, contra toda seta negativa. E quando eu falo seta, é que quando o inimigo fica tentando jogar seta na sua cabeça, de culpa, de tristeza, de angústia, de confusão, entende? De luxúria, de traição. Amém? É isso que por isso que eu falo para você que é tão importante você não só apenas ouvir a palavra, mas buscar a interpretação da palavra. E quando você consegue interpretar a palavra, as coisas destravam. Amém? Tudo vai destravar. Porque você conseguiu o quê? Interpretar. Não só apenas ouvir a palavra. Você interpretou ela. E se você crer, acontecerá. Se você crer, interpretar
e colocar em prática, tudo vai mudar. Não tem como assim, talvez, não, vai mudar. Só que para isso você precisa interpretar, receber a palavra primeiramente, interpretar a palavra e depois colocá-la em prática. E assim a sua vida será mudada e transformada, da água para o vinho, de uma forma muito linda e extraordinária, em nome de Jesus. Amém, pessoal? É essa palavra que o Pai tocou no meu coração. Espero que vocês tenham compreendido em nome de Jesus. Amém? Mais uma vez peço a vocês que, por favor, deixem o like, compartilhem, se inscrevam no canal, habilite o sininho e até a próxima, pessoal.